Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do conservadorismo intelectual como auto-boicote e como sendo algo infelicitário, portanto bloqueia a nossa consciência, mesmo que de forma indireta e inconsciente, e depois bloqueia a nossa relação com potenciais filosofias de vida ou conhecimentos, assuntos que possam ou que poderiam contribuir para a nossa felicidade. Portanto, nós ao bloquearmos a priori conhecimentos, outras teorias, ideias, ideologias, outras formas de pensar, bloqueamos também a priori aquilo que poderia ajudar-nos a sair de um estado de infelicidade, e a maior parte das pessoas vive os estados infelicitários, vive, às vezes bloqueia a possibilidade de entrar a novos conhecimentos, filosofias de vida, abordagens, teorias, ideias, seja o que for, que poderiam ajudar a pessoa a sair de um estado depressivo, ou de um estado de ansiedade, ou de mil e uma formas de estado de vida, ou até poderia ajudar a resolver problemas de saúde, mas as pessoas não permitem que entre, porque as pessoas têm hábitos, tradições, têm apegos, e isso gera um conservadorismo intelectual inconsciente. Portanto, isso é uma das coisas que eu trato nesta obra, ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico. Portanto, faz esta desconstrução do exercício intelectual ou da nossa consciência, do nosso ato de pensar, faz uma desconstrução disso, e tem também uma abordagem terapêutica. Portanto, tem a abordagem de dar brio ao nosso pensar, e tem a abordagem de contribuir para a nossa felicidade e ter efeitos terapêuticos também. Esta obra vai buscar filosofias milenares também. Por exemplo, eu posso ler a sinopse. Esta obra consiste num ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico, que apresenta uma nova forma de compreender o individualismo, demonstrando como ele pode contribuir filosoficamente para a felicidade individual, mas também para a felicidade relacional e coletiva. Com o auxílio de filosofias milenares ocidentais e orientais, abrangendo quase todas as áreas da filosofia, é apresentada uma abordagem filosófica singular e inovadora que contribuirá para um desenvolvimento consciencial e felicitário do leitor. Portanto, o objetivo deste livro não é só a felicidade individual, tem também a abordagem da felicidade relacional e coletiva. Portanto, importa os outros, importa a comunidade também. Nós somos uma célula na comunidade. Se nós estivermos mal, vamos contribuir para a comunidade nesse enquadramento. Se estivermos melhor, ou se estivermos bem, ou se nos trabalharmos interiormente, se procurarmos tornar pessoas melhores, até isso vai ter impacto positivo. Até vamos ser menos tóxicos, permeáveis a relacionamentos tóxicos, todo esse tipo de enquadramentos. Portanto, é fundamental uma pessoa autocuidar-se no melhor sentido possível, matar o próprio ego, que se faz uma desconstrução do ego, vai beber à filosofia oriental também, não só, para podermos ser melhores pessoas para nós mesmos e para os outros. Portanto, eh, conservadorismo intelectual inconsciente. Primeiro, ele acontece de forma inconsciente. As pessoas, desde que nascem, vão recebendo arquétipos socioculturais, uma educação, formas de pensar, formas de agir, hábitos, tradições, vai-se beber à família, ao contexto sociocultural, ao país onde uma pessoa mora, tudo que está à volta, uma pessoa vai bebendo. Não é? E muitas vezes a pessoa vai interiorizando, vai incorporando formas de pensar, de estar, de se alimentar até, e vai criando apegos. Estes apegos, quando uma pessoa começa a pegar a teorias, ideias, ideologias, formas de estar, uma pessoa começa a criar apegos, e esses apegos começam a criar bloqueios. Portanto, a pessoa começa a criar defesas da alteridade intelectual. O que eu chamo de alteridade intelectual é o diferente, o diverso, o contrário, o contraditório, o desconhecido. Tudo que é diferente da própria forma de pensar, por exemplo, que tem consequências no agir. Portanto, quando uma pessoa começa a criar bloqueios, por causa dos apegos, isto acontece tudo de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe, não é? Quase tudo. A pessoa começa a criar um conservadorismo intelectual inconsciente. A pessoa começa a querer conservar. A pessoa vira uma lata de conserva em termos intelectuais, que é eu quero continuar a pensar da mesma maneira. Esta é a minha prioridade em termos de interpretativos. Portanto, tudo aquilo que for diferente, contrário, contraditório, tudo aquilo que for desconhecido, a prioridade às vezes nem é compreender o desconhecido, o diferente, o contrário, o contraditório, é continuar a pensar da mesma maneira. Porque a pessoa tem defesas. Quando uma pessoa cria bloqueios e apegos intelectuais e cria um conservadorismo intelectual inconsciente, a pessoa é como se a pessoa fechasse a própria consciência. A pessoa fecha, a pessoa coloca palas nos olhos. A pessoa só vê para a frente. Tudo aquilo que for diferente, contrário, contraditório, que provocar desconforto intelectual, no fundo tem tudo a ver com isto, com o conforto intelectual, com o conforto-centrismo, com o imediatismo intelectual, portanto é uma questão muito cerebral até. Tudo aquilo que provocar desconforto intelectual, a pessoa defende-se. E eu criei os princípios fundamentais da reação hermenêutica, que é de reação interpretativa, que é há o princípio compreensível, é quando a pessoa tenta mesmo compreender o diferente, o contrário, o contraditório, tudo aquilo que provoca desconforto intelectual. Há o princípio de fuga, que é quando alguma coisa provoca desconforto intelectual. E quem vive o conservadorismo intelectual inconsciente faz muito isto aqui, que é o princípio de fuga, eu fojo dos assuntos, não quero tocar neles que eles provocam desconforto intelectual, ou o princípio de negativo, como eu chamo, que é a pessoa até se relaciona com o assunto, mas cria ali uma falácia de espantalho quase. A pessoa distorce o argumento para o tornar mais facilmente refutável. A pessoa não se relaciona com as propostas de verdade diferentes,
com o diferente, com o contrário, contraditório, como uma pessoa deve realizar-se, que é o princípio compreensível. Tentar mesmo compreender o objeto interpretativo, a proposta de verdade, a teoria diferente, a perspectiva diferente, a filosofia de vida diferente. A pessoa às vezes não tenta compreender mesmo que provoque desconforto intelectual e tenha de colocar o próprio sistema de crenças a causa. A pessoa foge, a pessoa distorce, a pessoa denigra, porque é mais fácil para o seu conforto-centrismo, para o seu ego, não é? Depois já há aquela questão de há três grandes formas, eu falo sobre isso nesta obra, três grandes formas de uma pessoa reagir a uma nova proposta de verdade. Pode ser uma teoria, uma ideia, uma ideologia, seja o que for. Que é, ou eu quero que ela seja falsa, a priori, mesmo de forma inconsciente, porque o meu conservadorismo intelectual faz com que eu queira que tudo aquilo que provoca desconforto intelectual seja falso, porque eu quero continuar a pensar da minha maneira, da mesma maneira, estou a perceber? Então, como eu inconscientemente quero continuar a pensar da mesma maneira, aquilo que provocar desconforto intelectual e que poderá ser diferente, é mais confortável para mim aquilo ser errado. Então, a priori, eu relaciono com aquilo que eu quero que aquilo seja falso. Posso, através do princípio da fuga, fugindo, ou através da distorção. Distorço aquilo para tornar mais facilmente potável. Isso é muito comum. Ou eu quero que seja verdadeiro, porque aquela nova teoria coaduna com alguma forma de pensar, portanto, dá-me jeito, ou dá jeito para o meu ego a continuar a pensar da mesma maneira, e coaduna com eu continuar a pensar da mesma maneira. Então eu quero à força que aquilo seja verdadeiro, porque às vezes até coaduna com áreas, práticas e tradições que eu tenho e que eu não quero abdicar delas, nem quero colocá-las em causa, ou então eu quero a verdade. Então há três grandes formas de reagir. Ou eu quero que seja verdadeira, ou eu quero que seja falsa, ou eu quero a verdade. O eu quero a verdade tem de pressupor eu aceitar sair da zona de conforto intelectual. Eu aceitar colocar em causa o meu sistema de crenças. Eu aceitar sair desta zona de conforto e deste confortocentrismo, deste conservadorismo intelectual inconsciente. Portanto, se eu quero estar aberto, porque o processo do conservadorismo intelectual inconsciente é uma espécie de auto-boicote. Eu boicoto constantemente a possibilidade de me desenvolver interiormente, intelectualmente, consciencialmente, eticamente. Porque a pessoa fica muito rígida, ganha muita rigidez intelectual. Em vez de ganhar flexibilidade intelectual e parece uma coisa nova, a pessoa muda, vai mudando o sistema de crenças, vai mudando os hábitos, as práticas, as tradições, descobre coisas novas e vai se adaptando, vai se tornando uma pessoa diferente. Estão a perceber? Quando uma pessoa cria um conservadorismo intelectual inconsciente, a pessoa quer continuar da mesma maneira, mesmo que seja muito infeliz com isso. E uma das quatro nobres verdades da filosofia budista é que o sofrimento da ignorância. É o apego, não é? O apego também se enquadra nisto. O apego intelectual, não é? Ou o desejo, não é? Mas vamos imaginar que nós estamos infelizes por causa da nossa ignorância. No sentido, cada caso é um caso, não é? Mas vamos imaginar que a minha ignorância, a ignorância infelicitária, eu ignoro coisas que seriam fundamentais para a minha felicidade. Eu ignoro filosofias de vida que poderiam contribuir para a minha felicidade. Eu ignoro conhecimentos felicitários. Conhecimentos seriam fundamentais para a minha felicidade, mas eu ignoro porque eu tenho um conservadorismo intelectual inconsciente. As pessoas não se abrem. As pessoas perdem a abertura consciencial. As pessoas não se abrem, não se tornam disponíveis para aprender coisas novas. Pois quando estão num diálogo, assim, o diálogo, o debate dialético, o diálogo racional, as pessoas só se impõem. As pessoas não ouvem. As pessoas não ouvem, assim, eu tenho vontade de aprender e vou ler livros e procurar conhecimento. As pessoas não ouvem novas teorias, de ouvir mesmo. Quero aprender, está a ver? Gosto pelo conhecimento. As pessoas ouvem outra pessoa muitas vezes só para procurar defeitos, só para, às vezes, distorcendo, não é? Às vezes não tem autoestima e quer se sentir intelectualmente e moralmente superior. Epá, peço desculpa. E quer se sentir intelectualmente e moralmente superior às outras pessoas. Então a pessoa já ouve outra pessoa já distorcendo aquilo para tornar mais facilmente votável, para parecer melhor, para parecer mais inteligente, para parecer moralmente superior, intelectualmente superior. A pessoa já nem ouve para aprender, não é? Porque a autoestima também está aqui envolvida, com os apegos e bloqueios intelectuais, conservadorismo intelectual inconsciente. Está tudo aqui envolvido neste bolo. E a pessoa entra num processo de auto-boicote. A pessoa boicota a possibilidade de aprender alguma coisa nova, que poderia até contribuir para a sua felicidade, que a priori não se sabe, não é? Ao boicotar novos conhecimentos, teorias, ideias, ideologias, novas propostas de verdade, nesse bolo que se bloqueia e que se boicota, pode vir conhecimentos felicitários, pode vir algo que poderia ajudar a pessoa a desenvolver autoconsciência. Só que a pessoa bloqueia. Há um boicote. Há um auto-boicote. Conservadorismo intelectual como auto-boicote. Vamos entender assim. Portanto, é um tema que eu trato, por exemplo, nesta minha obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Apresentei na Feira de Livro de Lisboa, na Feira de Livro do Porto, na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras, que eu sou membro da comunidade do IEF, Instituto de Estudos Filosóficos, também no Festival PAN, é um festival literário, transmontano. Portanto, fica aqui um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Podem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal comentando, partilhando, subscrevendo o canal.
Podem fazer doações para o meu IBAN ou MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, que eu não tenho patreon.com. Eu tenho outros livros publicados em formato papel e em formato digital. Deixo todas estas referências na descrição do vídeo no YouTube. Tenho vários cursos em que eu dou, há cursos que eu dou sobre as obras em específico, eu publiquei. No fundo, o curso, a cada aula eu dou a cada pessoa, é sempre adaptado à vida de cada pessoa, ao enquadramento específico de cada pessoa. Portanto, de cada aula eu dou a cada pessoa. Fica aqui a descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem adquirir os livros, basta pôr o meu nome na internet e aparece no Google e aparece várias referências. Portanto, estou em diversas plataformas, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no YouTube, no Facebook, até no TikTok. Estou em diversas plataformas, não é? Portanto, podem me seguir através lá. Comentem, partilhem, ponham like, ajudem a divulgar, ajudem este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. Se sentem que alguém vive alguma forma de conservadorismo intelectual inconsciente e não se apercebe disso, envie este vídeo para a pessoa, para deixar a semente. Porque isto aqui eu também aprendi muito e vou aprendendo muito com sementes de pessoas que eu pesquiso, que eu procuro conhecimento, que eu vejo palestras, que eu leio livros. Portanto, é muito importante uma pessoa tornar-se disponível, uma pessoa procurar colocar-se na zona de desconforto intelectual, sair da própria zona de conforto intelectual, porque a pessoa pode viver um conservadorismo intelectual inconsciente sem se aperceber de todo. Portanto, isso é o mais fácil. O mais fácil para o nosso ego é cair nos bloqueios e IPs intelectuais, cair no conservadorismo intelectual inconsciente e sem uma pessoa se aperceber, porque é o que gasta menos energia. Continuar a pensar da mesma maneira, não tem de se esforçar para estudar, para investigar, para se colocar em causa, para mudar hábitos, tradições, práticas, formas de estar, filosofia de vida. É mais confortável, gasta menos energia. Portanto, o nosso ego é um sistema de sobrevivência, não é? Sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. Ele gasta menos energia se não tiver de pensar. Então está ali, pronto, confortável, não está a gastar muita energia, continuar da mesma maneira, a pensar da mesma maneira, é muito cerebral. Só que nós temos que contrariar isso aí para crescer, para desenvolvimento interior, para desenvolvimento consciencial, para desenvolvimento ético, para desenvolvimento emocional. Nós temos que estar sempre a contrariar de uma forma ou de outra o nosso ego. Que para ele é a mesmice. Para ele é o confortocentrismo, é o imediatismo. Está bem assim no conforto mesmo que esteja infeliz, não é? Não tem de gastar muita energia a fazer, a colocar-se em causa, a questionar-se, a desconstruir-se. Mas nós, para nos desenvolvermos interiormente, para nos tornarmos pessoas melhores, temos de nos colocar em causa, temos de sair da zona de conforto. Do nosso ego, digamos assim. Sem julgamento nem brolismo. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Subscrevam, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sigam-me noutras plataformas. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.